Vamos lá, irmã Noemi, irmã Thalia. Pessoal, a gente está aqui com o irmão Júlio, né, e a irmã Marcela, que estão cultuando a Deus conosco hoje. Uma alegria, viu, irmã? Muitos cearenses ficaram em casa com medo da chuva. Mas você é paulista, chuva não lhe assusta, né? Você já está acostumada com chuva e frio. Tudo bem. O irmão Júlio vem de uma praia aqui, já um pouco distante, mas separa esse dia para estar na casa do Senhor, né? Lá da Praia dos Remédios, né? Praia do Xavier. Muito bem. Irmãos, nós estamos numa série de mensagens no livro de Tiago, a carta de Tiago. Hoje nós vamos explorar o capítulo 4, de 11 a 17. Tiago, o capítulo 4, ele faz uma admoestação aos crentes da sua época, para eles deixarem as paixões, os prazeres, a luta, a guerra de querer ser o maior, o mais forte. E é uma mensagem muito atual para os nossos dias. O capítulo 4, de 1 a 10, falou sobre essa coisa, não as paixões, mas sim a humildade e a submissão a Deus. E ele hoje vai falar sobre dois males que estão presentes também nas comunidades cristãs, um é a maledicência e o outro é a presunção, né? E a gente vai falar sobre comportamento cristão. Perigos à vista, não é? Quando numa comunidade, numa casa, existe maledicência e presunção, aquele povo, aquela comunidade está ameaçada. Bem, eu quero saudar os nossos irmãos que hoje estão em casa, nos seus cobertores, né? Estamos numa chuva muito gostosa. A você que hoje está também doentinho, não é? Eu sei que tem alguns irmãos que estão se recuperando de gripe. O nosso abraço caloroso e a nossa oração, que você fique bem, que vocês fiquem bem. A gente vai ler o texto de Tiago 4, de 11 a 17. E meu objetivo aqui hoje, primeiro, é deixar claro do que é maledicência, o que é presunção. Será que algum de nós está sendo maledicente? Ou tem esse hábito? E quais os efeitos desse hábito na nossa vida? E ser presunçoso, o que é? Então é isso. E a gente vai ver o que é positivo para colocar no lugar disso. Foi disso que Tiago tratou. Vou ler a palavra. Irmãos, não falem mal uns dos outros. Quem fala contra o seu irmão, ou julga o seu irmão, fala contra a lei e a julga. Quando você julga a lei, não é estar cumprindo, mas está se colocando como juiz. Apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Mas quem é você para julgar o seu próximo? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, faremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã.
que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo, depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe o que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem 3 coisas que nós vamos falar agora. Se vocês não me escutarem, vocês escutam em casa, porque na gravação sai boa. Bom, nesta carta, Tiago trata do problema dos cristãos. São os briguentos, né, e invejosos no falar mal do outro com o propósito de destruir-lhe a reputação. A outra questão tratada foi a advertência contra a presunção. Pensar muito de si mesmo. O hábito de planejar a vida, criar e realizar coisas, ignorando a vontade de Deus e as considerações de sua palavra. Por último, Tiago fala do problema, do perigo que é a pessoa ela deixar de praticar o bem. Saber fazer o bem e não fazer também é pecado. Irmãos, a maledicência trata de a gente falar mal das pessoas. A palavra já está dizendo, não é? A palavra já está dizendo, maledicência é um hábito que se adquire da gente falar mal dos outros, né? Às vezes a pessoa ela tem a raiva muito aflorada, tem um senso crítico e hostil muito forte. Então a pessoa ela observa muito os outros e ela começa então a criticar e a falar mal. O problema de se falar mal dos outros é que a Bíblia diz que nós estamos nos colocando como juízes, né? A pessoa que fala mal dos outros está se colocando como juiz, como legislador. E do jeito que outros e tratamos assim com hostilidade, com dureza, Deus também vai cobrar da pessoa que é hostil e que fala mal dos outros. O Senhor também vai agir como juiz da vida dessa pessoa. Bom, Tiago fala que nós não devemos falar mal. Quando nós observarmos uma pessoa falhando conosco ou com outra pessoa, a gente deve ir até ela e falar com ela, né? Falar com a pessoa e não da pessoa. É quando eu planejo, eu decido
a minha vida sem consultar a Deus. Presunção é muito de si mesmo. Quando a pessoa começa a pensar muito de si mesma, ignora a vontade do Senhor. Então a Bíblia diz que se uma pessoa começa a planejar a sua vida, a pessoa começa a planejar a sua vida, mas ela não considera a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, ela não ora, ela não se submete ao Senhor, ela simplesmente faz planos de no mês que vem, no ano que vem fazer concurso, casar, planejar a vida, mas sem consultar a Deus, sem ver que se sua vida está alinhada com a palavra. Isso é presunção, né? Então, Tiago está dizendo que nós não devemos ser presunçosos, porque Deus, Ele é soberano, Ele é que sabe aonde nós devemos estar e nos colocar. Por isso a gente deve dizer: Senhor, seja feita a tua vontade. Se Deus quiser, se Deus permitir, eu irei a tal lugar, né? E por último, nós temos a questão, a orientação em Tiago 4,17, que é: se você fazer o bem, se você sabe fazer o bem, se você sabe praticar o bem, você deve ser útil, se colocar diante de Deus e fazer o melhor que você puder pelas pessoas que estão próximas de você. Porque se você sabe fazer o bem e não o faz, você está cometendo pecado. Então, irmãos, nesse texto nós somos orientados primeiro a não falar mal dos outros. Toda vez que a gente vê uma coisa errada, uma atitude errada de uma pessoa, a gente deve orar por ela e depois falar com ela e não dela. A outra coisa é, quando nós tivermos planos, nós devemos consultar a Deus, submeter a Deus. Planos de trabalho, sentimentais, relacionamentos, a gente deve consultar ao Senhor. Com que aí nós a gente tem que repartir com o próximo, fazer o bem ao próximo. Eu vou encerrar minha palavra aqui hoje, porque eu não estou conseguindo me comunicar com o grupo que está presencialmente. E eu estou me despedindo aqui dos irmãos que estão nos assistindo pela internet, deixando um abraço e dizendo para vocês que hoje nós tratamos da importância da gente controlar a nossa língua, a nossa mente, e a gente submeter nossa mente, a nossa boca à vontade do Senhor, e da gente submeter também os nossos planos, as nossas vontades, os nossos talentos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida e a vida de sua família. E a gente encerrou a conversa.